Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vencer a Compulsão Alimentar e hoje trago uma convidada que é a Mariana Tavares. Hoje a Mariana vai também contar, não é cantar, é contar um pouco da sua história aqui sobre também a compulsão alimentar, que eu também não conheço, também estou aqui super curiosa e iremos aqui trocar experiências. Ela também não conhece assim muito a minha, vai ser assim aqui um podcast de descobertas, não é? Bem-vinda, Mariana. Quando Obrigada. quiseres e sentires de começar a partilhar, estás à vontade, não é? Olá a todos. Então, antes de mais, muito obrigada pelo convite, Ângela. Relativamente à minha história, em relação à compulsão alimentar concretamente, basicamente eu sempre fui uma miúda com excesso de peso. Mesmo na infância eu não fazia muito desporto, andava depois, a minha mãe conseguiu-me pôr na natação, depois na dança. Eu sempre tive muita tendência para gostar muito de docinhos. A minha mãe, pelo contrário, era uma pessoa muito magra, pronto. As únicas alturas em que ela foi assim mais gordinha foi nas alturas da gravidez, pronto. E então, para ela foi sempre ela teve sempre muita dificuldade em lidar com a minha compulsão alimentar, que na altura nós não nos chamávamos compulsão alimentar, mas era com as minhas fomes desmedidas e os meus apetites. Nunca tive uma compulsão assim de aquelas compulsões, aqueles episódios, como nós às vezes falamos de pessoas que devoram muito e ficam muito mal dispostas, e isso nunca me aconteceu. Mas na infância sempre fui assim muito rebeliça, pronto. Depois na adolescência comecei então a fazer desporto, mas não tinha jeito nenhum, a educação física era um drama para mim, eu não gostava nada de me mexer, achava que aquilo era sempre tudo super difícil. Pronto, e depois, com 19 anos, já estava eu a sair da faculdade, foi quando eu comecei a fazer desporto. Até aí, eu acho que aos meus 13, 14 anos, sim, fiz a minha primeira dieta. Pronto, não foi nenhuma dieta restritiva nem nada. A minha mãe, eu percebi que tinha engordado 10 quilos assim em 2 ou 3 semanas, porque tivemos uma situação complicada familiar em que os meus pais tiveram insolvência e ficaram sem nada, e então eu basicamente em 2 ou 3 semanas engordei tipo 10 quilos, foi assim uma coisa do outro mundo. E depois foi na altura da Páscoa, doces em casa, etc. Pronto. Eu não mexia. Pronto, e então isso foi assim, o primeiro choque com a questão de estar mais gorda. Eu lembro-me perfeitamente como se fosse hoje de me pôr em cima da balança e eu achava que a balança estava, ou melhor, eu não achava, eu tinha esperança que a balança tivesse variada. E Uhum. fui chamar o meu pai, e o meu pai também tinha engordado, porque o meu pai também é como eu, quando tem assim situações mais de stress, tem mais tendência a engordar, porque tem mais tendência a comer também. E lembro-me perfeitamente de chamar o meu pai e nós, ok, então se calhar é a balança que está variada. E depois fomos chamar a minha mãe, e a minha mãe estava com o mesmo peso, ou se não menos, sei lá, porque normalmente em situações de stress ela emagrecia sempre. E isto foi um grande choque para mim na altura, porque, opá, lidar com mais 10 quilos, eu lembro-me que fiquei sem fome naquela noite. Senti-me assim, mesmo um pós-episódio de compulsão, que sentia quase nojo de mim própria, sabes? Tipo, super triste e super, super desiludida, e sentia-me super mal comigo. Pronto, e no dia a seguir a minha mãe disse: Olha, já arranjei uma nutricionista, hoje vamos à nutricionista, porque a minha mãe tinha medo que eu entrasse do 80 para o 8, não é? Que muitas vezes acontece depois o distúrbio oposto. Sim. E então levou-me à nutricionista, felizmente, e a nutricionista por acaso teve uma abordagem incrível, super inclusiva, super equilibrada, pronto. Na altura eu acho que depois consegui perder peso, e comecei a fazer mais desporto, mas o desporto nunca foi assim uma coisa muito, muito presente e muito tranquila para mim. Até que aos 19 anos, eu depois fui engordando, emagrecendo, Meu normal. Deus. Exato, o típico de uma pessoa que tem compulsão, mas eu nunca achei que tinha compulsão, nunca tinha ouvido falar do que era compulsão. Achava só que cada vez que eu tinha uma mudança drástica na minha vida, ou mudava de emprego, ou ia para a faculdade, eu engordava simplesmente. Porque, por exemplo, eu lembro-me de fazer a dieta dos 31 dias, Uhum. hum, em 2015. Não, 2012, 2013, eu lembro-me que engordei, emagreci assim tipo 8 quilos num mês.
mas eu não tinha tido celulite nunca até aí. Nesse mês, e eu emagreci só da alimentação, não fazia desporto nenhum, Pois. nada. Eu perdi 8 quilos só assim, tipo, porque pronto, dieta cetogénica e aquilo é fácil de perder peso, não é? Mas eu fiquei com celulite que nunca mais acabava. Tipo, eu Pois. não sabia o que era isso, sabes? As minhas amigas, eu tenho celulite. Eu tipo, eu sou gordinha, mas ao menos não tenho celulite. Uhum. Pronto, a partir daí, olá, celulite. E perdi imenso peso, 8 quilos, foi incrível. Aquele verão estava super fit. Depois cheguei à faculdade e pronto. E depois voltei a fazer outra vez essa dieta e depois correu bem, fiquei outra vez magra. Antes do verão, o típico. Mesmo. E depois foi quando eu comecei, aos 19 anos, quando saí da faculdade, foi quando eu comecei a apaixonar-me pelo desporto, inscrevi-me no ginásio aqui nas Caldas, comecei a fazer aulas de grupo, etc. E comecei a conseguir ir tranquilamente, sem grande esforço, sabes? Aquela coisa de, é horrível ir para o ginásio. Não, eu ia tranquila, comecei a estar-me bem com as pessoas do ginásio, havia uma cultura de comunidade muito engraçada, então era fácil, ir ao ginásio, pronto. Depois apareceu o cross-training, e aqui estou a saltar uns aninhos, pronto, e foi quando eu me apaixonei realmente pelo desporto, pronto, e hoje em dia, no que toca ao desporto, é um desafio não ir treinar, quando não posso ir treinar, portanto, e que depois virou o oposto, que era se não fosse treinar era um problema, porque já ia engordar. Pois. Hoje em dia não, tipo, se eu souber que não vou treinar naquela semana por alguma razão de saúde, ou porque estou constipada, ou porque me sinto mal, sei lá, por qualquer razão, eu sei simplesmente que tenho que ter mais calma e que não posso ser tão, às vezes, cometer assim umas liberdades maiores na alimentação, e está tudo bem com isso, não sinto culpa nem nada. Mas isto foi um processo, e no que toca à alimentação, no Covid, sim, foi precisamente antes do Covid, quando fechámos, eu estava mais gordinha, estava com excesso de peso. Eu na adolescência cheguei a ter obesidade, que eu no outro dia encontrei um relatório médico qualquer lá nos papéis da minha mãe e cheguei a ter obesidade. Pronto, depois na idade adulta acho que foi sempre só excesso de peso, mas o mais importante é o psicológico, porque às vezes há pessoas que estão com obesidade no IMC e que se sentem bem, e há outras que estão com excesso de peso, ou às vezes nem têm excesso de peso, e sentem-se muito piores que isso. E então, quando começou o Covid, eu tinha entrado na TAP, porque eu fui assistente de bordo pelo caminho, e a minha mãe tinha falecido. E então aquilo foi assim 3 ou 4 meses, o fim de uma relação de 6 anos, entrar na TAP foi super intenso. A minha mãe faleceu no final da minha entrada para a TAP e eu engordei imenso. Porque foi muita coisa para gerir e eu nem tinha sequer cabeça para estar a gerir o que é que comia ou não comia. E lá está, ainda não tinha noção da compulsão alimentar. Eu achava simplesmente, ok, estou a ter uma alteração na minha vida, então é normal eu engordar, porque era o esperado sempre. Nunca associei que isso tinha a ver com comportamento alimentar, porque eu nunca tinha ouvido falar em comportamento alimentar. E até é estranho porque eu já faço terapia há anos, Uhum. mas nunca tinha associado isso. Pronto, e depois foi o Covid começou, e eu fiquei com o Covid, eu fui um dos primeiros casos, do país. Tipo, nós fechámos a 19 e eu a 21 tive sintomas e depois eu tinha um voo, porque ainda não sabíamos bem como é que as coisas iam ser, então eu insisti imenso com a seguradora e fui fazer, o teste de Covid. Foi a pior coisa que eu fiz à minha vida. Porque no fim eu estava positiva e foi na altura em que era preciso ter, o teste negativo Uhum. para poder sair do confinamento. Então eu fiquei 2 meses enfiada em casa com a minha irmã ficou o tempo todo comigo e ela nunca deu positivo, mas ela disse que ia sempre ficar comigo, porque não sabíamos o que é que era. Eu nunca fui muito extremista com o Covid, mas nós não sabíamos efetivamente o que é que era O que aquilo, estava não a é? passar, exatamente, era Então a, mi- totalidade. então a minha irmã ficou o tempo todo comigo, lá em casa, e eu lembro-me que nós tivemos 58 dias em casa. E eu tinha tudo para gerir, tinha o fim de uma relação, a entrada na TAP, o luto da minha mãe, e eu fiquei aquele tempo todo em casa, na casa onde eu tinha vivido com a minha mãe. Bom. Mas sentia-me uma treta por dentro, porque eu olhava-me ao espelho e eu estava mesmo mais gorda, consideravelmente.
E então comecei não era uma dieta, mas era um regime em que eu contava todas as calorias que ingeria e contava todas as calorias que eu queimava. Uhum. E aquilo era super matemático. Era fácil, matemática funciona. Eu queimo isto de metabolismo basal, eu queimo isto de treino, consumo isto, 1 mais 1 são 2. Se eu quero emagrecer X quilos este mês, está tudo certo. Então, naquele confinamento, embora a nível psicológico e emocional foi uma grande. Psicológico e emocional não, porque eu nessa altura ainda não tinha inteligência nenhuma emocional e não tinha noção nenhuma das minhas emoções. Uhum. Tipo, perguntavas o que é que eu me sentia e eu era uma máquina, tipo, eu não Sim. sentia nada, tipo, tá tudo bem sempre. Ahm, e nesse período eu emagreci, pá, aí, sei lá, nesses dois meses eu emagreci, pá, aí 8 quilos, na boa, assim, tranquilo, mas super matemático, estava ali, mas eu tinha noção que aquilo não era sustentável, ou seja, eu dizia, eu estou a fazer isto agora porque eu estou em casa, Uhum. enfiada, e não tenho nada para fazer, tipo, eu comecei a minha certificação de health coach, e assim, mas era isso que eu tinha para fazer. Eu estava em casa, o meu trabalho era a minha certificação de health coach, o meu treino, treinava 2 vezes por dia, nem era para emagrecer, era para a cena de manter a sanidade mental, e contava calorias, Uhum. e cozinhava, pronto. E então, depois, quando saí do confinamento e depois no verão, eu tive uma situação, também emocional muito difícil, a nível amoroso e não sei o quê, que Uhum. também foi uma grande cura para mim, porque depois despertou-me para a parte emocional e para a minha cura emocional, e percebi, olha, se calhar nós temos emoções, não é? Olha que estranho. E engordei outra vez tudo. Ou seja, no espaço de 1 ano, eu engordei, emagreci e engordei outra vez. Eu lembro-me que em novembro fui para o Brasil e a minha amiga ligou-me a dizer que tinha uma estadia no Brasil mais longa para eu trocar os meus voos que eu tinha para esta semana para ir com ela. E o meu primeiro pensamento foi: eu vou para o Brasil e eu estou gordíssima. Uhum. Uhum. Como é que eu vou fazer? Tipo, vamos tirar fotos, que elas são todas Instagramers, Uhum. e eu vou estar obesa. Sabes? Era o meu sentimento, o meu pânico. Sim, sim, sim. Mas eu vou na mesma, não vou perder a oportunidade de ir ao Brasil. Olha, vai gorda, vai magra, mas eu vou, não é? Uhum. Mas sentia-me tão mal, e ainda por cima, o Brasil tem uma coisa, o Brasil e os países todos do hemisfério sul, que é, tem uma atmosfera muito mais densa, tipo, tu chegas lá e inchas. Uhum. Qualquer pessoa que chegue lá Sim. se sente inchada, do calor, de tudo. Então eu cheguei lá e senti-me inchada, sabes? Eu tipo, ai, ainda estou mais obesa aqui, meu. Uhum. E depois aquelas semanas, opá, nós queríamos curtir, estávamos lá a desfrutar, sabes? Tipo, tínhamos aqueles dias, estávamos de serviço, não andámos a fazer parvoíces nenhumas, mas queríamos ir a bons restaurantes, etc. Queríamos desfrutar à vontade. Pá, e eu estava tipo, ok, olha, perdido por 100, perdido por 1000, eu não vou deixar de curtir porque eu estou no Brasil, não é? Uhum. Mas depois, quando eu voltei, foi quando eu depois comecei a fazer terapia mais concretamente. E eu já não me lembro de onde é que apareceu a questão, onde é que eu fui descobrir a compulsão alimentar, sabe? Não tenho mesmo ideia. Eu já estive a tentar perceber isto e não me lembro. Mas eu houve um dia, algures, que eu vi alguma coisa, uma publicação qualquer sobre compulsão alimentar e foi tipo, Uhum. isto é tudo o que eu tenho. Sim. Isto é um problema, tipo, it's a thing, sabes? Tipo, Sim, 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 é sim. uma cena, não estou sozinha no mundo. Uhum. Eu achava que simplesmente, tipo, ok, quando tens problemas vais engordar, depois emagrece e está tudo bem. E eu, uau, ok. E depois foi quando isso, com a cura daquela relação complicada e não sei o quê, foi quando eu, então, pera, isto tem tudo a ver com o lado emocional. É tudo relacionado. E sabes, e já sei, porque depois veio outra vez o confinamento, né, 2021, Uhum. fechou tudo outra vez, e eu tinha acabado de ficar desempregada, porque a TAP entrei e depois saí, porque Uhum. toda a gente saiu, não é? Ahm, e eu saí, fiquei desempregada, e depois foi quando eu, já sei, já me lembro, foi quando eu caí de bicicleta e fiz uma ruptura de ligamentos total no joelho. Ok. E nessa altura estávamos fechados, mas era permitido sair para fazer desporto. Então, o que é que era a minha vida? Estava num processo de recrutamento para outra empresa, ahm, e a minha vida era treinar. Tipo, eu treinava para aí 30, 40 horas por semana.
Pois. porque eu não tinha mais nada para fazer. Sim. Entretanto, tinha começado outra certificação, Natural Chef. Ou não, ainda não tinha começado, estava a acabar ainda a Health Coach, era assim uma coisa. Mas o que é que era a minha ocupação? Era treinar. Eu treinava 1 hora de CrossFit, mais 1 hora de treino acessório e depois ia andar de bicicleta com os meus amigos. E eu caí de bicicleta. E é engraçado que eu tinha uma consulta de astrologia marcada Uhum. para 2 dias depois, tipo a me lerem uma mapa astral, Sim. para 2 dias depois de eu ter caído. Eu caí ao domingo e aquilo era à terça-feira. E eu quando caí, aquilo para mim caiu-me um mundo, porque é tipo, eu sei o que é uma ruptura de ligamentos, e que foi um ano de recuperação. Recuperação. Foi terrível, e para mim que treino, não é? Sim. Vou dar a Já maluca. agora uma questão, foi o joelho direito ou esquerdo? Esquerdo, Pois. era aí que eu queria chegar. Porque quando eu cheguei à consulta, ela perguntou-me, não sei o quê, etc. Começou a falar, a ler o mapa, e depois ela disse: Pronto, Mariana, tu vieste a esta vida para curar o teu lado emocional. E eu, sim, para curar o meu lado emocional, porque a tua inteligência emocional é a única coisa que não está curada em ti. E eu sou uma pessoa super inteligente emocionalmente, achava eu, porque tinha feito imensa terapia, sabes? E depois ela disse: nunca tiveste problemas nenhuns do lado esquerdo. E eu estava aqui assim sentada, estás a ver? Exato. E eu, então, acabei de fazer uma ruptura de ligamentos no joelho anteontem. Ela no joelho esquerdo, eu sim. E ela, sabes que isso é o lado feminino? Eu sim. E sabes que o teu lado feminino não é muito trabalhado. Eu também sei, porque eu sempre fui muito masculina, Uhum. muito Fazer, de fazer, não é? Fazer, fazer, atitude. fazer, fazer, rodeada de homens. Tipo, o meu pai tinha uma empresa de caminhões, de transportes. Eu sempre fui rodeada de motoristas, tipo de camionistas, sabes? Os Uhum. meus primos eram todos homens. Eu não tinha quase, as mulheres que eu tinha na minha vida eram as minhas tias, a minha mãe e a minha avó, e as minhas avós, tipo, tirando isso era só homens. Os meus amigos eram tudo homens, estás a ver? Os meus primos passávamos, olá, Benny. Um, os meus primos passavam imenso tempo com eles, sempre tudo rapazes. Portanto, entendes? Era tudo um universo masculino. Incrível. E então, opá, foi assim, quando ela me disse aquilo, eu, como assim não tenho inteligência emocional? Mas sabes, eu depois tenho a humildade de conseguir olhar para mim, mas no início foi tipo um choque Sim. de como é que eu já trabalhei tanto em mim e ainda não trabalhei a coisa mais básica que é a inteligência emocional. E foi aí que eu comecei a explorar bem, se calhar, anda cá, anda cá. Pronto, já está a ganhar vida. Ahm, Peço desculpa pela intervenção do meu pequeno de 4 patas. Pronto, já vai ser salvo. Ahm, e então, depois nessa altura foi assim, abriu-se uma caixa de Pandora. E foi quando eu fui perceber a questão toda da inteligência emocional, como é que conseguimos perceber as nossas emoções, decifrá-las, entendes? E Sim. foi aí sim que eu percebi, e eu não sei se não foi nessa consulta que eu já falei com ela sobre a compulsão alimentar, porque a consulta foi gigante. Uhum. E então foi mesmo assim, virou-se uma página. E depois o ano seguinte foi todo a trabalhar muito, muito, muito esta questão emocional, a questão do amor próprio, porque depois na altura estava solteira, pronto, Uhum. a curar esta parte das relações, e depois o facto de estar parada, não é? Porque eu continuei sempre a treinar, graças a Deus, abençoado seja uma fisioterapeuta e o meu médico que me disseram: Mariana, vais continuar a treinar sempre. Só me obrigaram a parar 3 semanas depois da cirurgia, porque efetivamente a minha perna parecia um tronco de uma árvore, então não dava para mexer. Mas eu continuei sempre a conseguir gerir dessa forma. Mas depois mergulhei muito nesta parte do que é de saber reconhecer as minhas emoções, de não ser um piloto automático. E, hum, e depois fui fazer o caminho de Santiago outra vez. Dessa vez eu já tinha feito uma vez em 2017 e depois em 2021 fiz novamente, mas dessa vez fui sozinha. Uhum. Em 2017 tinha ido com uma amiga e desta vez fui sozinha e foi assim super transformador. Não é nada perigoso, tipo, está tudo bem. Ahm, e é efetivamente, epá, não há palavras, sabes? Aquilo é um retiro, tu vais sozinha, é super económico, aviso já.
Só Por tens de acaso pagar a gostava de comida. fazer, gostava de fazer. Só tens de pagar a comida e o alojamento é muito em conta. Epá, e aquilo de estares ali sozinha contigo, as pessoas que te aparecem no teu caminho são sempre pessoas que têm alguma coisa para te trazer. Eu ainda hoje mantenho contacto com 3 pessoas que conheci no caminho de Santiago. Conheço histórias incríveis e conheço muito mais do que 3. Pronto, 3 foi o que eu mantive. Epá, e é uma cena. E aí foi quando. Porque depois o que é que aconteceu? Este tempo todo o caminho até começares a aprender a lidar, porque tu nunca curas a compulsão alimentar, não é isso? Isso não existe, isso é um bocadinho uma utopia. Tu aprendes a lidar. A minha visão é, eu acredito que curas. Pronto, eu acredito que vai ser sempre um tendão daqueles. Pronto, é como deixar de fumar. Mais dia menos dia, podes, mesmo que não faças, vais pensar no tabaco. É a mesma coisa. Lá está, é tudo emocional, tem tudo a ver com a forma como tu escolhes gerir as tuas emoções. Seja com Exatamente. comida, seja com tabaco, seja com exercício físico, seja com a dança, seja com Tal e conversar qual. com a comunidade que temos. Lá está, porque se tens assim um momento muito desafiante, vem esse pensamento. E se eu fosse fumar um cigarro? E se eu fosse comer Tal e chocolate? qual. E se eu fosse não sei o quê? Mas és tu cada vez mais com o teu poder pessoal que dizes, não vou Tal e qual. fumar ou não vou, ou vou e decides, tomas essa decisão. Mas sim, Sim, estou a sim, sim, perceber a sim, sim. tua visão. Exatamente, tu aprendes a lidar Ou seja, para mim, cura é tipo: eu tenho aqui uma ferida, ela já não a tem, está curada. Pronto, entendes? É tipo: nunca mais vou ter que lidar com esta ferida aqui. Posso ter que lidar com outra aqui, com outra no mesmo sítio, mas é outra Uhum. ferida, mas está curada. A compulsão, eu digo que não há, nunca curamos nesse sentido, que é da mesma forma que um fumador não vai ser para sempre fumador, mas vai ter para sempre essa tendência. Um alcoólatra vai Estou ter a sempre perceber, essa aquela tendência. tendência, aquele traço que é preciso gerir, aquele traço de personalidade ou aquele traço que tu Exatamente. trazes contigo, digamos assim. E eu acho que para nós é um bocadinho mais. Não quero estar aqui a pôr numa balança, porque o tabaco é o tabaco, Uhum. todas as bengalas são bengalas. Mas eu acho que o maior desafio para nós é que nós efetivamente temos sempre que comer. Todos os dias, tal e qual. Tu Tal e qual. podes, tu deixas de fumar, tipo, não tocas, não compras nada. Não podes beber, não tocas no álcool. E não estou a dizer que é mais fácil, Sim, sim, mas sim. comer, tu vais ter sempre que comer. Vais ter sempre festas de anos em que as coisas estão disponíveis, porque ninguém vai banir o que quer que seja. E o tabaco e o álcool, pronto, também vão existir, mas entendes? Ninguém, por exemplo, se tu tiveres uma pessoa que foi alcoólatra numa festa, tu sabes que ele foi alcoólatra, nunca na vida lhe vais oferecer bebida, não é? Mas uma pessoa que tem compulsão, muito provavelmente as pessoas vão perguntar: então, mas porquê é que não comes? E provavelmente a pessoa vai comer tudo, mas se calhar não vai estar a abusar, ou então vai haver aquela, por exemplo, eu noto muito na minha família que é: então não comes mais? Uhum. Eu tipo: não, estou bem. E como estavam muito habituados a que, voltou, É que tu conheces muito mais, não é eu verdade? conheço muito mais, isso acaba por ser muito mais difícil, porque estão sempre à espera que tu comas mais, porque de antes comias mais, sabes? É. E é isso é que eu acho que acaba por se tornar um bocadinho mais desafiante para nós, porque as pessoas não são tão empáticas com a questão da compulsão como são com os Com outros outros vícios, vícios, sabe? tal e qual, sem dúvida. E existe muito essa fase de adaptação e gestão nossa, é porque é um caminho muito solitário nesse sentido. Por exemplo, eu senti muito isso, porque as pessoas não compreendiam. É tipo, então que dia... Então se eu começava a emagrecer, quando comecei a emagrecer, que dieta é que estás a fazer? Não estou a Pois. fazer dieta. Ah, diz lá, não estou a fazer Até, dieta. até porque estavam habituados a que tu estivesse a fazer uma dieta. Também, Não sei exatamente, a dieta como. da sopa ou a dieta do não sei quê. E então começaram-me a ver emagrecer, foi logo das primeiras questões, e isso é muito desafiante também nesse aspecto, de além de estares a gerir aquilo que tu estás a passar dentro de ti, conhecer as tuas emoções, a perceber o que é que afinal podes ou não podes fazer, a gerir crenças, a gerir limites, porque os limites depois está tudo interligado com aquilo que tu acabaste de dizer, não é? As pessoas, come mais. Então, mas ainda não como. É gerir tudo isso, não é? Que às vezes, no meu caso, houve momentos no início
que era mais explosiva, ou seja, estava mais em reação porque estava a trabalhar tudo dentro de mim, É então era mais horrível. reativa. E depois era gerir a culpa de ter sido reativa e pronto. É um bolo que é preciso gerir. Felizmente, hoje em dia temos muito mais recursos para tratar este tema. Comunidades, como estavas a dizer, que Yeah. nos ajudam, porque há algum tempo atrás era muito mais desafiante. E no meu caso, em 2016, eu senti-me mesmo muito sozinha. Eu fui muito beber informação a masterclasses dos Estados Unidos, a certificações dos Foi em Estados Unidos, que 2000, estavam muito mais foi, à frente. foi em 2016 que começou o teu processo? Sim, em 2016 que eu Ok. descobri que sofria de compulsão. Quando tinha acabado de ser despedida, também fui despedida nessa altura. Eu trabalhava em Alcobaça na altura, fui despedida, mas e senti uma grande vontade de começar a partilhar isso, mas não, sabes que cá dentro ainda não estava suficientemente forte, porque estava a passar por tudo isso, a gerir tudo isso, ainda não estava suficiente, não me sentia forte para partilhar, não é? Yeah. E então ainda fui ali para as Caldas trabalhar enquanto engenheira alimentar, Uhum. e foi aí que conheci uma pessoa que também sofria de compulsão, e depois também ouvi falar de ti nessa altura, e em 2019 me despedi. E resolvi então começar a trilhar este caminho para ajudar pessoas, porque na Uhum. altura é aquilo que estavas a dizer, é tanta coisa a gerir ao mesmo tempo que é muito desafiante mesmo, mesmo. É muito. E depois eu lembro-me, sabes, de sentir, porque eu quando eu já passei por muitos processos de mudança e de terapia e de trabalhar em mim própria, e quando eu acho que, ok, estou bem agora, aparece mais um desafio. Uhum. E eu lembro-me de falar com a minha coach na altura e dizia-lhe a ela, tipo, mas quando é que comer vai ser, tipo, quando é que vai deixar de ser um drama? Tipo, quando é que eu vou deixar? Eu sentia-me ansiosa, sabes? Tipo, Uhum, eu sabia uhum. que ia atingir aquele objetivo, entre aspas, que era sentir paz com a comida e com o meu corpo. Eu não queria fazer as coisas à pressa, sabes? Porque eu sabia que. Mas ao mesmo tempo, eu tinha imensa ansiedade. Tipo, quando é que isto vai deixar de ser um drama para mim? Tipo, estou cansada que isto seja um drama. E ela dizia, Mariana, é um processo, tens que respeitar o processo. E é muito difícil quando, ainda por cima, quando tu és uma pessoa muito voltada para resultados e para objetivos, é muito difícil, tu teres paciência e respeitares o processo, sabes? Então foi muito desafiante essa parte, porque eu. E depois isto também tem a ver com a parte emocional, que é eu era uma pessoa extremamente obstinada. Por isso é que eu emagrecia fácil, porque eu metia um objetivo na cabeça, não importava o que eu sentia, não importava o que é que acontecia, o que é que vinha, O que é que o corpo sentia, não é? Tipo, não, não era o não aço, interessava. eu vou atingir. O ponto está aqui, eu estou aqui. Não havia tipo olhar para a direita, não havia olhar para a esquerda, não havia ouvir o meu corpo, não havia. Era, o objetivo era ir dar para B, então é dar para B. Tipo, e fazia-me confusão as pessoas que simplesmente não iam. Tipo, porquê é que estás aqui e não vais para ali? Sabes? E eu achava que era uma pessoa bem resolvida, porque conseguia dar para B e pronto. E depois um dia percebi que os resultados não são tudo na vida, não é? É. Que o processo é importante, porque nós estamos aqui a viver um processo, não é? Não estamos aqui só para. E isso também Para foi chegar muito, lá, né? Não estamos aqui nesta vida apenas para chegar ali. foi muito nisso essa consulta da astrologia com a Vera ajudou-me imenso, porque a Vera disse: tu és uma pessoa que vives de objetivo em objetivo, não é? E eu, yeah, Como é que ela sabe isto? Né? isso não é fixe. Não, não, e na minha cabeça era: isso não é fixe. Ah, ok. Muito bom, Como assim não é fixe? Então, atinge objetivos, não é o que a sociedade quer, é que se atinja objetivos. muito bom. Sabes, eu não me questionava, Ângela. Imagina, tu perguntas-me porquê é que foste para em engenharia alimentar? Porque, olha, eu imprimi uma carrada de planos curriculares com as saídas que aquilo tinha, coisas que metessem matemática e alimentos, porque eu gostava de matemática e sabia que queria trabalhar qualquer coisa com alimentos, porque era o meu tendão daqueles nesta vida. Uhum. Sabia que não queria ir para nutrição porque não me fazia sentido
tipo passar um plano chapa 5, e eu não estou aqui a diminuir o trabalho da nutrição, mas diminuo o trabalho do que é ensinado na faculdade neste momento em nutrição. Acredito que já hajam cursos mais atualizados, espero que sim, mas na minha altura os cursos que haviam, e eu não sou mais à frente nem mais atrás que ninguém, mas não me fazia sentido, porque para mim a abordagem era muito redutora, sabes? A abordagem do curso. E graças a Deus, hoje em dia existem nutricionistas que se atualizaram, e Sim. eu tenho uma nutricionista e vou lá de 2 em 2 meses porque tenho um objetivo e etc. E a minha nutricionista teve um papel fundamental na minha cura com a compulsão, porque isto é tudo muito bonito, nós estarmos aqui a definir o que é que queremos, o que é que não queremos e gerir as nossas emoções, mas depois tem que haver uma coisa na prática, não é? E foi muito bom ter um plano alimentar equilibrado para as minhas necessidades e passado por alguém que eu não chegava lá e ela dizia: Ah, pronto, então este mês, imagina, eu emagreci mais de 10 quilos à vontade, mas foi passado em 10 meses. Uhum, uhum. É uma coisa tranquila, Com porque eu leveza, deixei. digamos assim, não foi ali: "Ai, ainda não emagreceste, ah, mas o que é que tu Não. fizeste de mal?" Exatamente, entendes? É essa abordagem que eu valorizo imenso, e eu tenho clientes minhas que eu mando para a minha nutricionista porque precisam de ajuda nutricional. Uhum, Eu mando para a minha nutricionista porque eu sei que ela tem essa abordagem, que é, exatamente. eu chego lá, este mês eu não perdi nada, eu digo: Olha, Filipe, eu acho que é melhor não ir à balança. Agora já não acontece muito, mas pronto. Mas às vezes ainda acontece porque lá está, eu ainda estou no processo Uhum, e às vezes eu digo: Olha, este mês se calhar não é preciso ir à balança porque eu acho que não tive bons resultados. Ela disse: Então, olha, vamos à balança para eu ficar com o registro, não quiseres, não vês. E depois, normalmente eu até emagreço, pronto. uhum. Mas isto também é porque eu vou muito espaçado, então nós não estamos sempre com o mesmo peso, não é? Sim. Então, normalmente, depois da consulta, eu emagreço um bocadinho, depois engordo um bocadinho. Quando eu digo emagrecer, engorda é tipo gramas, né? Tipo, mais inchada, menos inchada. E naquele dia sinto mais inchada, então acho que é melhor estar quieta. Pronto. E depois brincamos imenso com isso. Mas eu chego lá e digo: Olha, Filipe, esta semana, pá, tive este episódio que tive mais necessidade de petiscar isto ou aquilo, não me sinto muito bem com isso. E ela não me diz: Ah, então no próximo mês não pode ser assim, Mariana, entendes? Sim, Existe uma ou aquela empatia. questão de vamos então excluir para o próximo mês o chocolate. Não podes comer A minha é ao hidratos à contrário. noite, por A exemplo. minha é ao contrário. A minha disse assim: Eu estive-me a preparar para uma maratona e agora deixei de me preparar para uma maratona, deixei de correr dezenas de quilómetros por semana, não é? Eu no final estava a correr para aí 70 ou 80 quilómetros por semana, né? Ou seja, precisava de muitos hidratos. Uhum. Pronto, mas eu tenho o meu plano e depois tenho o que eu acrescento, no caso de ter treino, antes e depois, etc, etc. E ela aumentou-me os hidratos. Não foi logo a seguir à maratona, mas foi tipo na consulta a seguir. Aumentou-me os hidratos, porque pronto, eu entretanto estou com uma anemia, etc. Então há aqui a necessidade de equilibrar, só que tenho anemia, reduzi os treinos e a intensidade dos treinos, vou queimar menos. Uhum. E eu assim: Então, mas agora se calhar temos que ajustar aqui. E ela assim: Vamos ter que aumentar um bocadinho os hidratos. Aumentar? Uhum. E ela assim: Mariana, vamos aumentar. Então, mas eu vou treinar menos. E ela assim: Mas estás com uma anemia. Está Exato. tudo bem, vamos equilibrar aqui, aqui, aqui. Depois pronto, ajustámos tudo. E eu assim: Então, mas como assim? E ela: Mariana, confia. E eu confio só, pronto. E depois resulta, percebes? E não há este julgamento. Ela partilha comigo histórias que ela própria tem, porque ela nunca sofreu de compulsão Sim. alimentar, mas também de vez em quando, episódios de forma emocional, também é um tendão daqueles para ela, é aquela bengala para ela também. E às vezes eu chego à consulta e ela diz: Olha, a semana passada foi um dia, não me perguntes porquê, fui comprar pipocas, pronto. Uhum. E virei um pacote de pipocas e já viste. Mas entendes, tu Lá sentes. está, é isso, não há julgamento e há também partilha da sua própria história. E tu disseste aqui uma coisa muito interessante que é confiar, confiar no processo, confiar na outra pessoa que te está a ajudar e a guiar é fundamental. Isso é E bem importante. é um processo de muito, lá está, de amor crescente por ti, sempre, e percebendo, ok, aquilo realmente faz-me muita confusão a balança.
Por exemplo, uma das coisas que eu trabalho, com quem trabalha comigo é esquece a balança durante o processo, Yeah. larga, porque pode ser ali um momento de frustração, de ansiedade, de tanta coisa que gera dentro de ti que vais possivelmente a seguir a ires à balança, vais ter um episódio de compulsão, por exemplo. Então, larga, Uhum. esquece. E Vamos é muito focar no aqui e no difícil. agora. Sim, vamos focar no agora. É aquilo que eu falo mesmo, é agora. Aquilo que estavas a dizer. Não focar no objetivo, não. Isso será uma consequência do caminho. Porque senão. Sim, e sabes quando é que eu tive esse clique? Foi porque eu normalmente, agora não, porque estou numa fase mais tranquila de treinos, mas normalmente eu tenho as aulas de CrossFit, da boxe, e normalmente sigo um plano à parte, tipo complementar. Uns dias faço aula e um plano complementar, outros dias faço só o plano, pronto, que a minha coach me passa, eh, muito direcionado para os meus objetivos. O meu objetivo é correr, vamos direcionar para correr, se o meu objetivo é ganhar força, o que seja. E então, uma coisa que me aconteceu, que começou a acontecer com esses treinos, era que eu cumpria o plano de treino religiosamente, salvo seja, tipo, ok, se falhar um dia falhei, mas no geral cumpro o treino como ele está prescrito. Isso era outra coisa que antigamente não podia falhar um Exato. treino, não podia falhar. Ai, o meu treino vai demorar 1 hora e meia, eu só tenho 1 hora. E o pânico. Uhum. Mano, faço só 1 hora, está tudo bem. É melhor isso do que nada. E ninguém vai morrer por causa disso. Não Tal e vais qual. engordar 30 quilos porque treinaste menos meia hora. Faz o que podes com os recursos que tens. E, hum, e uma coisa que eu percebi era que eu seguia o plano. Imagina, o meu objetivo, por exemplo, vou dar um exemplo assim random. O meu objetivo era, por exemplo, fazer uma flexão em pino. Tipo, estar em pino e conseguir fazer uma flexão. Isso era impensável para mim, porque eu tenho muita força de pernas, já tive mais, graças ao meu joelho, mas pronto. Mas a minha genética ajuda Uhum. muito nas pernas e ajuda um pouco nos braços. Normalmente não tenho muita força de ombros. E então, um dia, a minha coach disse-me: Olha, hoje vamos testar tu fazeres uma handstand push-up, que é push-up em. Eu disse, tu és doida, tipo, isso nunca na vida vai acontecer. Ou push-up sem os joelhos no chão. Quando ela me disse, Mariana, olha, hoje vais fazer push-ups só a tocar com o peito no chão. Disse, tu o quê? Mas tu és doida? É que ainda por cima não tocas com o peito no chão, tipo, Sim. não fazes uma mini flexão. Alguma vez? Tipo, nunca. E ela, Mariana, faz. Eu estou a dizer, eu só tenho, eu vou fazer, mas tipo, isso nunca na vida vai resultar. Uau, fiz 10 seguidas. Sabes porquê? Porque eu estava focada no processo e não estava focada no objetivo. Uhum. E depois quando tu vais a ver, já chegaste ao objetivo, é tipo, como assim? E isto foi tipo, um dia eu cheguei à consulta de nutrição e disse, Filipa, descobri o meu problema é que é, eu estou demasiado focada por eu ser uma pessoa tão orientada para resultados, eu estou demasiado focada no objetivo e às vezes não me preocupo com o que estou a fazer no dia a dia. Tal e qual. Então é aqui não estar super agarrada ao se cumprir ou não cumprir, mas é responsabilizar-me por se faço ou não o que tenho que fazer no meu dia a dia. No dia a dia, tal e qual. Entendes? Porque, ok, e eu não sou muito a favor da romantização da obesidade Uhum. por questões de saúde, porque acho que já chegámos a um extremo. A nossa sociedade hoje em dia é um bocadinho difícil porque estamos sempre não dá para estar. Ai, graças, não dá para não dá para estar no meio. Ou Sim, sim, estamos sim. no norte ou estamos no sul. É Não aqueles dá para. extremismos, mais uma vez, que depois começam a ser levados para todos os lados. E é preciso ter essa. Oi? Exatamente, pronto. E Já voltou. falhou, mas eu Já ouvi-te voltou. sempre, não sei. Mas sim, os extremismos para mim em nada fazem sentido. E eu não sou propriamente apoiante da romantização do excesso de peso e da obesidade por uma questão de saúde, porque não faz sentido. Um corpo com obesidade não pode ter saúde. É quase impossível. É isso, olha, e é igual a Romantizar. romantização A do magreza. corpo da magreza, tal e qual. Lá está, os polos opostos, porque também existe muito essa. Ai, estás tão bonita, estás tão magra. Yeah, e a pessoa pode estar com N doenças lá dentro, não estar bem fisicamente
Mas como está naquele vestido que coube lá e não sei o quê, já é a melhor do mundo. E depois não sabes o que é que lá está dentro, o que é que a pessoa, na verdade, está a passar, até como estavas a dizer há pouco, há pessoas que quando estão a passar por um processo muito desafiante emocionalmente que emagrecem. Muito. E outras que engordam, lá está. E tudo é a questão Tudo é emocional que está sim, aí. E é mau. Por isso, lá está, eu também, mais uma vez, também não sou a favor nem de um nem do outro, é o equilíbrio sempre, claro. perceber o Sim, que é que se passa no meu dia, a dia, como é que eu estou no hoje, que me faz e que me gera aquilo que está dentro de mim, aquilo que está fora de mim, é mesmo isso, sim, é o agora. A sem resposta dúvida. para mim é sempre É agora. sempre o agora, É sempre o mesmo. agora, sempre. Porque ainda esta semana eu falava disso com o meu namorado, nós passamos horas a falar. E estávamos a falar sobre isso. Eu estava-lhe a dizer: há dois grandes problemas na nossa sociedade hoje em dia. Há pessoas com depressão e há pessoas com ansiedade. E há uma diferença muito, muito oposta e muito simples entre as duas. É que as pessoas com ansiedade vivem no futuro, as pessoas com depressão vivem no passado. E o problema é que esta percentagem é gigante. A percentagem de pessoas que vivem no futuro e no passado é gigante. Quando nós devíamos estar a viver no presente. Tipo, é muito difícil, é muito desafiante, mas é tão simples. É, É e tipo, às vezes, é aquilo que estavas a dizer, é aplicando coisas simples, fazendo coisinhas simples para nos focarmos no agora, para conseguir gerir e perceber o que é que me está a vir constantemente à mente. É o passado? É o porquê? porquê, exatamente, começar, porquê? O que é que se passa? Sim. Começar a questionar e a deitar cá para fora, a escrever, a falar com alguém, mas não se deixem ficar nesse ciclo, porque não estamos a viver, estamos a sobreviver, na verdade. E é tão simples, Angela. No outro dia estávamos já deitados e o meu namorado é uma pessoa, é o oposto do procrastinador, sabes? Ele não é capaz de ter coisas por fazer. Uhum. Eu também sou um bocado assim, mas não tanto como ele. Então aquilo às vezes é um bocadinho assoberbante. É tipo, deixa estar por fazer, está tudo bem, tipo, ninguém vai morrer se fizeres amanhã. Sim. Ele antes era uma pessoa que tinha que ter a caixa de entrada do e-mail sempre limpa. Eu disse, isso é impossível, tipo, não dá, aceita só. Tens que aprender a... Mas quando é que eu vou ter a caixa? Nunca. Tens que aprender a lidar com isso. E ele estava-nos a deitar já e ele assim, ai, tenho tanta coisa para fazer, ai, não sei o que, não sei. Eu disse, Tiago, estamos aqui agora. Aqui. Qual é que é o problema que existe neste momento? Temos uma casa, temos uma cama, temos um teto, temos comida no frigorífico, estamos aqui os dois, felizes e contentes. Qual é o problema neste momento? Existe ele, porque eu tenho. Não, não, neste momento, agora, Uhum. não temos problema nenhum. Então, é tão simples, sabes? É. É tipo, não estou a dizer que nós não temos que nos preocupar. Claro que sim, eu sou. A minha primeira maior ferida na vida é a compulsão alimentar, a segunda é a minha relação com o dinheiro. Eu estou curada, eu sei do que é que falo, eu sei que a ansiedade é muito difícil de controlar. Uhum. Mas é lá está com o que tu dizes, que é pequenas Pequenas coisinhas. ferramentas Uhum. e pequenas âncoras que nos fazem ok. Sim, eu estou. Não, está tudo certo em eu estar preocupada com aquela conta que tenho para pagar, com aquela tarefa que eu tenho para fazer, com aquela conversa que eu tenho que ter. Está tudo certo em queremos preparar as coisas. Eu sou uma pessoa extremamente organizada com tudo e gosto de ter as coisas alinhadas. Mas vive o momento. Tipo, Sim, há sim. momentos para planeares isso e para te preocupares com isso e para arranjar soluções para esses problemas. E há outros momentos que estás só aqui e agora. E Está deixar tudo fluir, bem. sabes? E o controlo, uma das coisas que eu também aprendi muito é: ai, eu tenho que controlar tudo. Olha, não tens que controlar tudo, tens que fazer aquilo que tu podes, aquilo que tu podes controlar até certo ponto e depois deixa fluir. Deixa fluir que o universo sabe aquilo que faz e sabe aquilo que está para vir. Aquilo que me estavas a dizer. Não foi por acaso que tu caíste e magoaste o lado esquerdo, não foi, não é? Nada é por acaso. E quando nós estamos atentos à subtileza das coisas, né? Começamos a ver a magia da vida e a permitir-nos fluir mais. Claro que é preciso, como estavas a dizer, olhar para o futuro, planear, até certa medida, porque depois o universo às vezes tem outras coisas para nós
mais grandiosas, mas é confiar, acima de tudo, no processo, isto tudo para voltar aqui à nossa conversa, o processo é preciso mesmo essa confiança, essa entrega, como falámos ontem também na live, sobre o retiro. Lá já agora vamos estar juntas. Se querem estar connosco, dia 25 de março, vamos estar no retiro, vencer a compulsão alimentar. Mas é isso, é entrega ao processo, entrega ao caminho, entrega ao dia a dia. Sim, sem dúvida. E Sim. confiar, Uhum, uhum. e confiar, e saberes que, por muito que tu estejas ansiosa, porque neste momento ainda não tens ferramentas para gerir aquela emoção, está tudo certo se tu já tens consciência da compulsão alimentar e se vais comer na mesma. Tipo, Sim. ainda hoje há momentos, eu não devoro nada, mas há momentos em que eu tenho uma notícia, recebo uma notícia, apetece-me comer isto. A Ok, primeira calma. coisa, né? A primeira coisa que vem, oi, Ir comida. ao frigorífico. Yeah. Mas depois é tipo, ok, respira. E eu às vezes até vou comer na mesma, mas não vou devorar. Exatamente. É tipo, eu permito-me, ok, eu sei que agora neste momento eu não estou bem, eu vou comer isto com consciência. E atenção, isso já não é fome, isso já não é compulsão, isso é passagem para a fome emocional, porque na minha ótica é Uhum. compulsão alimentar e às vezes outros distúrbios que eu não Sim, trabalho, como mais bulimia e profundo. anorexia, exatamente, é, Sim. depois passam para compulsão, é o caminho normal, e depois então fome emocional, e a fome emocional é gerir até que ela seja Há um momento, sim, uma leveza. Ah, é fome sim. emocional e está tudo bem. Já não é compulsão, porque eu tinha episódios mesmo de compulsão de ficar com a comida Uhum. por aqui. Sim, 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 sim. E na questão, eu acho que o que separa a fome emocional crua de uma fome emocional já gerida Uhum, é o sentimento de culpa no fim. uhum. Que é a fome emocional crua, é quando tu comes e é tipo, eu sou, posso ser asneiras? Pois. Pronto, eu sou uma porcaria, Sim, 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 sim. começada por M. Sim. E isso é uma fome emocional que nós, está tudo certo se ainda não sabes gerir. Está tudo bem, tipo, não é, se tu te sentires uma porcaria no fim, está tudo certo. Mas então tem consciência, aproveita isso e usa isso para ires trabalhar isso. Tal e qual. Tem consciência que é uma coisa que tu tens que trabalhar, ponto. E está tudo certo em que mês agora sente a culpa que tens que sentir, porque ainda não tens ferramentas para não sentir culpa. Está tudo bem. Exatamente, tens as que tens agora. Exatamente. Mas depois, se tudo correr bem e se tu quiseres fazer o caminho, tu depois vais, de vez em quando pode isso acontecer, teres algum episódio de fome emocional, mas é um episódio de fome emocional consciente, em que não há culpa no fim. E isso, só isso, é uma tranquilidade que as pessoas que estão a passar isto não conseguem imaginar. E era não conseguir chegar aqui que me dava ansiedade, sabes? Uhum, uhum, E não há um dia em que tu acordas, por exemplo, se tu tiveres uma situação extrema, um cancro, há um dia em que tu vais fazer um exame e descobres que estás limpa. uhum. Ok, esse dia marca o dia em que estás curada. Na compulsão alimentar não vai haver o dia em que tu acordas e fazem-te um exame e tu... Não, tipo, eu não faço ideia de qual é que foi o dia em que eu deixei de ter compulsão alimentar e passei a ter episódios de fome emocional. É um processo e É, está tudo bem, nós não temos que rotular as coisas, nós não temos que dar mesmo. nome às coisas. O que eu sei e o que eu preciso saber é que neste momento a compulsão já não existe na minha vida, existem sim, de vez em quando, episódios de fome, mas que são episódios de fome consciente Uhum, e gerível. exatamente. Então, sim, eu sei que se andar. E hoje em dia já nem é tanto, já não tenho episódios em que me apetece ir atacar alguma coisa. É tipo, às vezes eu ando no ramo-ramo da vida e como eu também trabalho muito com comida, eu passo metade do dia, ou há dias que, ok, há dias que eu não cozinho porque já tenho a comida feita, Uhum. aí estou mais agarrada ao computador, há dias em que passo o dia todo a cozinhar, portanto, lá está, isso torna a coisa ainda mais desafiante. E o que é que eu noto às vezes? Ando no ramo-ramo do dia a dia, o facto de ter sempre acesso à comida, faz com que, ok, eu tenho que provar a comida, não é? Porque estou a cozinhar para as outras pessoas, portanto, eu provo. E o que é que acontece? Às vezes, só no fim do dia, é que eu olho para trás e penso: eu hoje provei mais vezes do que era preciso. Uhum. Porque tu estás no dia, estás na correria a pensar o que é que estás a fazer e o forno e a base e está tudo a acontecer
e só depois é que eu vou lá atrás e penso: o que é que teve aqui hoje que fez, ou hoje ou estes dias, pronto, porque às vezes é só passado uns dias, que me fez estar assim com mais fome e com mais vontade de comer. Depois vou olhar, ok, se calhar é isto, isto e isto, pronto. Mas isto é um policiamento. Uhum. Pode parecer assoberbante, mas que não é, que é tipo, é uma coisa tranquila, é ok, o que é que estava aqui mal? É o que eu costumo dizer, é a autoobservação contínua de. Porque nós somos, como tu estavas a dizer, nós estamos constantemente a descobrir mais coisas sobre nós. Não há tipo, chegámos ali, ai tá tudo resolvido. Não, se tivesse tudo resolvido já não estávamos neste plano. Tal e qual. Estávamos lá. Mas lá está, é um contínuo e eu não vejo tanto como policiamento. Isto hoje as palavras estão mais. Policiamento. Exato. Eu vejo mais como esta curiosidade genuína sobre o teu Sim, ser. Lá está, como fizeste os caminhos de Santiago. Eu também faço N coisas, às vezes de ir sozinha, fazer viagens, não sei o quê, e aproveito sempre para. Eu estou sempre a fazer isso no dia a dia, na verdade. Mas pronto, aproveito sempre para perceber o que é que isto me está a fazer sentir, o que é que está aqui ainda para resolver. E não vejo isso como nem doentio, nem nada disso, é não, mesmo não, uma não. curiosidade. Deixa-me aqui ver e descobrir mais e alcançar novos patamares de expansão mental e emocional. Vulnerabilidade também foi assim um grande desafio. Falar, deitar cá para fora, lá está. O que é que eu estou a sentir? O que é que se passa comigo? Dizer exatamente ao outro aquilo que me causava desconforto ou não causava, foi também uma grande abertura e uma expansão muito grande, e é isso que tu estavas a dizer, que é continuar a estar atento a ti próprio, porque normalmente nós estamos sempre muito mais atentos, fomos ensinados, aliás, a estar atentos ao outro, o outro, o outro, o outro, e então é Sempre. olhar para dentro, vamos aqui olhar para dentro, perceber o que é que se passa aqui dentro. E para mim tem sido é um caminho é apaixonante. Acho que é essa a palavra, perceber mais sobre mim. Uau, isto é super giro. E é muito libertador. E eu sei que estamos, se calhar, aqui a chegar ao fim, mas eu queria só partilhar uma coisa que é. Este caminho parece difícil e longo, mas é muito. E não tem que ser longo, não tem que ser difícil, Sim, tudo depende da depende da história de pessoa, cada um. exatamente, tal e qual. Mas para toda a gente, eu acredito que seja muito libertador no fim. Uhum. E isto eu queria só deixar aqui uma nota que é quando eu fiz. Aquele regime em que contava todas as calorias que ingeria e todas as calorias que queimava e afins, era muito vendido a ideia de que é libertador teres a liberdade de fazeres as contas para poderes comer o que tu quiseres num dia da semana. Isto é vendido. É Uau. muito preocupante, mas é vendido, que é imagina só a liberdade de poderes comer o que te apetece numa refeição por semana, porque tens tudo controlado. E eu pensei, como é que controle e liberdade estão na mesma Exato. frase? Aquilo era Exato. uma coisa que me fazia, sabes? Ali não Qualquer soava, coisa que me está a fazer sentido, não é? sabes? Aquilo quando tu ouves e ficas, né? E eu sabia que aquilo não era, lá está, como eu disse, eu quando fiz esse regime estava em casa e era fácil, porque eu é que cozinhava tudo, eu não ia a restaurantes, estava tudo bem, e tinha tempo para pôr tudo na aplicação. Ahm, mas é vendido muito que isto é liberdade, E é completamente o oposto. É e é uma completamente o prisão oposto. gigante. Além de ser uma prisão, é um desrespeito pelo teu corpo. Como é que pode ser libertador tu controlares toda a caloria que entra dentro do teu corpo? Man, se eu for comer um quadrado de chocolate preto, por acaso eu até tenho quadrados de chocolate preto no meu plano diário, pronto. Mas se eu comer mais um fora do plano, menina, é para o lado que eu durmo melhor. Sim, sim, sim. Isso Ter que ir é uma prisão. pesar o Que quadrado. horror, que horror. Eu tive uma pessoa que já fazia isso também, uma cliente, e ela já não via comida. Ela via números. Ela já não estava tão desconectada de tudo. Estava ali.
uma É, máquina de ver números e não é. vives o agora. Tu estás a viver no futuro e nem vives, Sei lá nem onde. aproveitas a vida. É horrível, é horrível. Se tiverem alguém que esteja a ouvir isto, se estiver a passar por isso, por favor, peçam ajuda para Procurem sair ajuda. dessa liberdade, dessa falsa liberdade que vos vendem, que é a Sim, maior prisão, e depois é uma bola de neve que começa a crescer e pode gerar problemas mentais ainda maiores do que já estão. Sim. sim, sim, sim. E E seja focado no número das calorias ou focado em rótulos, porque existe o distúrbio uhum, alimentar chamado ortorexia, que uhum, também não é melhor do mesmo, que qualquer outro. sim, Também não é bom. Vamos normalizar as coisas um e equilíbrio. seja o foco nas calorias do que ingerem, seja o foco nos números da balança, não é bom. E eu vejo também com as minhas clientes, que, pá, eu digo assim, vamos estar 2 semanas sem ir à balança? 2 semanas, Ângela. Eu passo 2 meses sem ir à balança às vezes, ou até mais, e vou lá Eu já porque não peso aí há meio ano ou mais. Porque vou. Não, eu peso-me porque vou à nutricionista e às vezes é tipo curiosidade, sabes? Não é aquela coisa de. Ai, e Ah, agora? Será que eu perdi 200 gramas ou ganhei 200 gramas? e Man, isso, é isso, oh Mariana, isso depois começa a causar. Tu começas a achar que és um número. O teu valor depende do número. O teu valor tal e depende de qual. quê? O que é que depende do teu valor enquanto pessoa? É Tu do és tão mais do que os 60, os 70 ou os 100 quilos, tipo, como isso, lá assim? está, oh, Mariana, e depois também tem a ver com a questão, esta questão dos resultados, o foco dos resultados. Tem tudo a ver com, quando mais pressão nós pomos nos números, mais pressão pomos nos nossos objetivos e nos nossos resultados, e é depois mais uma bola de neve, porque o número disto, o número daquilo, Jesus. não, É muito, é muito. E eu vejo, eu digo, vamos estar 2 semanas sem ir à balança. Não consigo. Eu disse, como não consegues? Ah, eu tive ontem um jantar e hoje de manhã pesei-me. Ah, então engordaste 2 quilos, não foi? Sim. Eu disse, claro que engordaste 2 quilos. Engordaste 2 quilos de inchaço, engordaste 2 quilos de líquidos, engordaste 2 quilos porque se calhar ainda não foste à casa de banho fazer o que comeste ontem, se calhar andaste mais estressada, se calhar esta noite passaste a noite estressada porque te ias pesar hoje de manhã. por exemplo. Man, claro que engordaste 1 ou 2 quilos. Tu não engordaste, tu inchaste. Exato, é um número, lá está, é um número que Amanhã ou depois reflete. vais pesar e está tudo igual. Tipo, É ai, isso, porque olha, depois da manhã já é uma campeã porque emagreceu 1 quilo ou 2. sim. Não emagreceste 1 quilo ou 2, lamento informar-te. Eu no outro dia tive mesmo que dizer isto a uma pessoa, porque ela disse: Ah, já viste, eu perdi 2 quilos esta semana e depois aqui ganhei 1 ou 2. Eu, ok, então vamos lá detalhar o que é que fizeste neste e neste dia e neste dia e neste dia. E depois eu disse: Achas que isto foi engordar e emagrecer? Não foi. Isto foi inchar e desinchar. Lá está, Mais retenção de líquidos, menos retenção de líquidos. é isto, somos mulheres ainda por cima, mais ainda, hum, somos cíclicas, e é acolher isso em nós. Somos mulheres, somos cíclicas, vive o agora, dá o teu melhor agora, foca-te no hoje e deixa fluir o processo, que o número, que a barriga mais leve, menos inchada, seja uma consequência, mas que também estejas preparada para o dia em que ela está inchada e que também estejas preparada para as alterações do teu corpo quando engravidares, por exemplo, se assim o quiseres, se assim o puderes. Está tudo bem. Estar preparada para a mudança, que é uma constante na nossa vida. A mudança é uma constante. Não, um corpo de uma mulher, dos homens também não, muitas vezes, Sim. pronto, mas de uma mulher então, é super normal, tipo, eu hoje estou toda fita, amanhã estou aqui, parece que estou com um pneu, há dias em que eu acordo e parece que estou grávida, e então eu faço alguma intolerância ao glúten, portanto, Uhum. se eu comi ontem uma fatia de pão menina, amanhã de manhã estou grávida de 3 meses, tipo, as minhas amigas grávidas de 3 meses têm menos barriga que eu. Lá está, Eu, e é olha, isso, é perceber quem eu sou, o que é que eu faço no dia, ou seja, vou ter prazer a comer aquele pão, então deixa-me desfrutar do pão, do aqui e do agora, e está tudo bem, é criar essa leveza no dia a dia
e perceber que somos muito mais que números, mas claro que é preciso essa consciência do que é que estou a comer, que eu falo muito que é uma alimentação intencional. Qual é a minha intenção ao escolher? Então, toma essa responsabilidade para ti. Sim, e trabalhar muito a nossa relação, não é a relação, é a forma como lidamos com quem está de fora diz, porque, Uhum. mais uma vez, a alimentação é uma área em que as pessoas acham que podem e têm que opinar. Exatamente. Então é tipo, se tu não comes o suficiente, é porque não comes o suficiente que as pessoas acham que é o suficiente, Sim, não sim, é? sim. Porque não é o suficiente que eu sinto. Eu não tenho vergonha nenhuma, às vezes digo aos meus tios, tipo, eu estou em tua casa, eu não tenho vergonha nenhuma de comer, se eu tiver mais fome eu como, não é? Não, Uhum, não uhum. preciso que me estejam a dizer que posso comer mais, obrigada. Tá. O meu bisavô sempre disse, está na mesa é para se comer, não é? Portanto, quem quiser, coma, eu não tenho vergonha nenhuma. E depois é o oposto, que é, há dias em que eu efetivamente apetece-me comer mais e Uhum. com mais, e tenho mais que fazer do que ouvir os bitites a Tal dizer, ai Mariana, já vais comer a terceira fatia? Eu disse, olha, vou, e quê? tal e qual. É esse policiamento que cada um tem que se policiar é a si, ok? Claro que às vezes essas pessoas fazem isso porque, pronto, acham que estão Sim, a. não fazem por mal, como Exatamente. é óbvio. Mas quem está dentro de um processo é muito, muito desafiante. Eu constantemente tive que lidar com isso. Eu tive que me afastar efetivamente de algumas pessoas na altura, em 2016, da minha família, porque era constantemente. E Constante. há que perceber que as pessoas não fazem por mal, lá está. Exatamente. E é As um pessoas preço. fazem isso porque acham que te estão a ajudar, porque Tal e sabem que, qual. no caso, por exemplo, de já estás a comer demais, as pessoas sabem que isso é uma ferida para ti, porque já te viram emagrecer e engordar ao longo da vida 30 vezes, não é? Tal e qual. E então as pessoas só acham que estão a fazer o melhor Exatamente. e não têm mesmo noção. Mas isto é um problema no geral de connosco portugueses, que é não temos bem noção Uhum. da causa que pode, da causa não, do efeito que pode ter o que Uma palavra, sai duas, sim, sai sim. daqui, não é? Ah, epá, mas é tipo respeitar um bocado, aceitar que aquela pessoa está a tentar fazer o melhor que ela pode, porque está, porque quando dizem essas coisas estão com boa intenção, Mas mas nós também estamos a tentar fazer o melhor, lá está. exatamente, mas Hum, não tomar isso para nós e não sim, ser tipo, ai, realmente eu estou a comer demais. sim, sim. Culpa, Culpa, exatamente. culpa, culpa, Vergonha, culpa. frustração. E é isso, o que eu fiz em 2016, e também falo muito com quem trabalha comigo, que é, enquanto tu precisas de reforçar a tua energia, o teu poder pessoal, começar a conseguir dizer não, começar a estabelecer os teus limites, afasta-te um pouco, desapega-te um pouco, se for possível, não é? E se não for possível, E se lembra. for preciso, e se for Exatamente, e se preciso. for preciso. E se lembra-te que diz mais sobre eles do que sobre ti, começa cada vez mais, e que eles estão a fazê-lo por Sim, uma boa intenção, e é para reforçar aí essa fragilidade, digamos assim, como estavas a dizer, é uma ferida que precisa de ser sarada, e temos que ser nós a fazer isso sempre, temos que ser nós a conseguir tem que partir de reforçar. nós, sempre. Exatamente. Sim. Bom, que episódio já vai longo, na verdade. Quem chegou até aqui, parabéns por nos ouvir até aqui. Obrigada por estas partilhas incríveis, Mariana. Obrigada por este tempo aqui a partilhar a tua história, e acredito que vai ajudar quem nos estiver a ouvir. E lembrem-se, não deixem aumentar a bola de neve, por favor, por vocês. Vocês merecem Sim. viver uma vida muito mais livre e leve, acima de tudo, e equilibrada, mentalmente, emocionalmente, e é possível. É um caminho, é um processo. Obrigada mais uma vez, e até o próximo episódio. Obrigada.